Oi, pessoal! A minha convidada é cantora, compositora, toca craviola, tem mais de 40 anos de carreira, além de ser dona de um dos agudos vocais mais potentes da música brasileira. A minha convidada foi laureada com o prêmio de Artista Revelação da APCA pelo disco Pássaros na Garganta. A minha convidada venceu o Festival dos Festivais de 1985 com a canção Escrito nas Estrelas, que lhe rendeu disco de ouro e um lugar especial na memória afetiva da nossa música. A minha convidada tem letras bucólicas inspiradas pela natureza que transitam na poesia sem perder o tempero brasileiro nas suas melodias. A minha convidada é a maravilhosa Tetê Espíndola. Seja muito bem-vinda. Oi, que prazer estar aqui. Olá, pessoal. O Guilherme me convidou, eu falei, poxa, dei uma olhada no trabalho, falei, esse carinha, ele é bom. Ele é bom e estou vendo agora que ele é bom mesmo, que ele pesquisou toda a minha carreira. Isso é muito legal para a nova geração, sabe? A gente sentir isso das gerações novas. Então, vamos lá. Vamos lá, Tetê. Muito obrigado pelas suas palavras e pela sua gentileza de conversar com o meu canal. Ô, Tetê, quando eu falo nos seus tios trigêmeos, fãs de música clássica e que gostavam de tocar piano, e você ainda menina, ficava escondida embaixo ali do instrumento, ouvindo eles tocarem um piano, que lembranças afetivas vêm à sua memória se a gente traçar um paralelo com o seu despertar artístico? Bom, eu acho que eu, como uma autodidata, né, eu aprendi muito nessa época, debaixo do piano, ouvindo os ensaios deles. Porque eles tocavam 2, 4, né, 6, as 6 mãos no piano só, né, na casa da vovó, aqui na Brigadeiro Luiz Antônio. A gente vinha passar férias aqui em São Paulo, e foi a época da Jovem Guarda, né? Então eles conheciam todo aquele pessoal, eles tinham contato com o Zimbo Trio, eram amigos, eram tudo do mesmo baú musical. E aquilo era muito rico para mim. Eu era muito pequena, mas eu sinto que entrou na minha raiz, eu tenho essa raiz clássica muito forte, que agora eu estou sentindo mais nas minhas composições, né? O meu contato com maestros, gente que entende música, fala que realmente a minha composição é uma mistura da música de raiz com a música clássica. Ô, Tetê, você falou na sua música, a sua música é mais sofisticada que popular, ou há um equilíbrio entre os dois? Eu acredito que é uma fronteira ali, né? A minha música, ela caminha na fronteira dessa coisa de popular, porque às vezes eu faço umas canções assim que nem eu acredito, tipo Na Chapada. Na Chapada é uma música redondinha, né? Então eu acredito que quando eu vou para esse lado, no caso de 4, né? O compasso 4, eu acho que fica um pouquinho mais popular. E quando eu vou para o lado da raiz, que eu mexo muito com a composição 3, 6, 9, né? Com esse intervalo, eu fico mais próxima à música clássica, assim que eu sinto. E também eu acho que é uma composição diferente, talvez sofisticada, como você falou, porque é feita num instrumento que não é popular. O pessoal, muita pouca gente conhece o que é um instrumento chamado craviola, né, que o Paulinho Nogueira inventou, e começou com o Geraldo, né, meu irmão Geraldo Espíndola ganhou essa craviola do meu tio Erasmo, e que saiu aqui em São Paulo e mandou para lá, e eu fiquei apaixonada, eu nunca toquei violão. Aí o Geraldo começou a me passar algumas coisas, algumas posições, e eu comecei a tocar a craviola. Eu ganhei uma craviola também, eu achei uma craviola lá em Cuiabá, né, que me deram. E dali em diante eu nunca mais parei de tocar craviola. E eu fiz as contas agora, esses tempos, e são 45 anos que eu toco esse instrumento. Nunca toquei violão. Então, talvez
eu pergunte para você, o que você acha? A minha composição, ela é uma composição diferente porque eu toco craviola, que eu faço na craviola, né? Eu acho que a sua música fica no meio termo, tanto para o sofisticado quanto para o popular. Aí eu entro na próxima pergunta, por exemplo, eu cheguei a escutar Xalana, que é um dueto que você e a sua irmã Alzira fizeram. Eu escutei Vida Cigana, eu escutei a Siriema de Mato Grosso, eu escutei Meu Primeiro Amor, que são Vida Cigana, falando para o público, que é a composição do Geraldo Espíndola, irmão da TT. Que eu lancei, eu fui a primeira a gravar. A primeira a gravar lá nos anos 80. Eu escutei Meu Primeiro Amor, um dueto assim, lindíssimo, com a Alzira, irmã da TT, mandar um beijo para ela, que eu fiquei assim, apaixonado no Alzira é o máximo. Que as duas produziram. E são músicas regionalistas, músicas cancioneiras, e o Brasil tem uma vasta riqueza musical. Podemos dizer que a sua marca, uma das suas marcas da TT como cantora, da TT como compositora, é a música regionalista? É a música regional, talvez eu vejo mais como música de fronteira. Eu tive uma convivência com esse ritmo, né, de polca, de guarani, muito intensa desde a minha infância. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu vinha para São Paulo ouvir meus tios tocarem música clássica, lá em Campo Grande a gente recebia serenata de trio paraguaio. Meu pai adorava recebê-los. Então aquilo me começou a fazer. Eu sinto que é a minha formação, entende? Meu tio, por parte do papai, porque os Mirandas, que tinham os trigêmeos, e por parte dos Espíndolas, né, tinha essa coisa forte com a fronteira, porque minha avó era paraguaia, então o papai, ele passava essa coisa pra gente, né? Meu tio, Eupídio, irmão do papai, tocava violão, cantava. Então a gente ia na casa do Eupídio, que é o pai do Gilson, né? Gilson Espíndola. E a gente ficava em contato com aquilo. E fora isso, minha mãe cantava muito em casa. Então ela trazia assim, ela ouvia muita rádio, então ela trazia esse cancioneiro popular para casa com essas grandes cantoras, entende? Mamãe cantava muito pra gente, Ângela Maria, Maísa, Elza Soares, o que a baiana tem, sabe? Então, era um repertório muito vasto em casa, né? Então, eu tinha todas essas beiras, todas essa influência que estava crescendo comigo aquela música. E quem começou a compor em casa primeiro de todos foi o Geraldo, né? Então, o Geraldo, ele fazia músicas para eu cantar. Ele queria que eu cantasse as músicas dele. Já começou a compor para minha voz. Eu fazia a oitava da voz dele, porque a voz dele sempre foi super grave. Então, eu comecei a ir para esse universo, né, da voz soprano sem ser estudada, né? Então tem chão aí, né? Então vamos falar um pouco do início da sua carreira, TT. Você e 4 dos seus 7 irmãos formaram o grupo Luz Azul no fim dos anos 60. Em meados dos anos 70, vocês assinaram com a gravadora Polygram e mudam o nome para TT e o Lírio Selvagem, e deu nome ao primeiro disco. Eu posso dizer, TT, que esse álbum é à frente do tempo por já naquela época tratar acerca de temas ligados à ecologia? E a gente compunha as nossas próprias composições com essa vivência intensa com a natureza do Mato Grosso, que era um só naquela época, né? Então, eu acredito que foi sim, como você falou, foi uma coisa muito contemporânea, chamou muita atenção, que em 77, 78, eu tive esse contato com a multinacional e chamei meus irmãos,
A Alzira já estava aqui em Campinas, e chamei os meninos para a gente gravar o disco. Então foi assim, foi muito chocante, porque aqui em São Paulo estava acontecendo a discoteca. Imagina, olha a diferença, a gente cantando acústico, com violões e vozes e vocais maravilhosos, falando sobre ecologia, sobre natureza, e o que explodia aqui era a discoteca. Na gravadora era Lady Zu, uma grande cantora. E aí a gravadora propôs, então, para mudar o nome, porque o Luz Azul ia competir muito com a Lady Zu, ia, né, dar problema. E aí foi até o Celito que teve essa intuição de chamar Lírio Selvagem. E eles resolveram, então, fazer contrato comigo, por isso que ficou TT e o Lírio Selvagem. TT, aí vamos lá para 2020, fazendo um paralelo com a ecologia de TT e o Lírio Selvagem. Em 2020, você reuniu 32 artistas, como o Ney Matogrosso, Chico César, o Arrigo Barnabé, entre outros, para gravar o clipe Adeus Pantanal, um clipe que está disponível no seu canal lá no YouTube. Naquela época, a região sofria com queimadas e vocês gravaram a canção do Itamar Assunção. Uhum. Como surgiu, TT, a ideia de fazer esse clipe, de chamar a atenção do público para as queimadas lá no Pantanal, e como foi a repercussão dele após o lançamento? Bom, isso começou no comecinho da pandemia. Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, senão vou ter um treco, né? E eu inventei esse, não sei como que vocês chamam, mas é um projeto chamado Na Toca com TT, comecei a convidar algumas pessoas, principalmente a minha família, né, que tem a geração nova toda já cantando e compondo, e a gente começou a fazer isso graças ao Arnaldo Black, né, que topou fazer, e ele que fazia os vídeos, fazia as montagens, e Na Toca com TT começou a ferver mesmo, sabe, começou a chamar atenção no meu canal do YouTube, eram vários artistas já participando, e quando chegou mais ou menos nessa fase, nessa época de agosto, que começou a dar essa queimada, assim, que foi um escândalo, né, que foi assim, uma coisa inacreditável que aconteceu, né, tomara que não aconteça nunca mais, e eu tive um sonho, assim, que eu era uma nuvem, e que eu ia para o Pantanal. Eu estava aqui em São Paulo e eu ia, assim, aquela nuvem, e eu ia vendo tudo, o incêndio, e eu ia chovendo, entendeu? Então eu ia apagando, eu via um bicho, né, morrendo, aí a água caía, então eu acordei com aquele negócio, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que alertar, né, e aí veio a história do Adeus Pantanal, com alguns parceiros, né, na produção, de chamar as pessoas, tipo Carlos Navas, né, que é muito meu amigo, já lidou muito com a minha carreira, e a gente começou a convidar, e foi uma coisa que foi acontecendo e foi ficando grandiosa, né, porque tinha convidados, assim, que nem não tinham feito nada, não tinham aparecido, tinha um pavor de live, de coisa, mas a gente explicava, não, você grava aí com o celular, manda para cá, e o Arnaldo fazia milagres, né, e fez essa montagem linda do clipe Adeus Pantanal, do Itamar Assunção, que foi para Cuiabá, e foi ver o Pantanal, isso há muitos anos, então foi uma premonição mesmo, e ele não viu quase nada de bicho, já naquela época, ó, no Pantanal lá do norte, que é o Pantanal mais próspero mesmo, mas assim, que foi aonde teve um incêndio maior, foi no Pantanal do Sul, né, que tem mais água, que o rio secou e tudo foi lá. E aí, então foi isso, foi muito lindo e aconteceu mesmo, teve muitos likes, 1.000 e pouco, 20 mil, 30 mil, não sei. E aí foi incrível porque o Rolando Boldrin também participou, né, fazendo a abertura, isso deu assim
um peso muito grande para o nosso clipe. E espero que não aconteça mais, né? Esse incêndio, porque eu não vou fazer mais nada, não. Só quero salvar os bichos. Ô, Tetê, o poeta Augusto de Campos, ele dissera que há pássaros na sua garganta. Você tem um disco com esse nome, você foi para a Amazônia junto com seu irmão Humberto Espíndola, Marta Catunda e o ornitólogo, que é um especialista que estuda as aves, Jacques Villiard. Ouvir o canto dos pássaros lá na Amazônia, principalmente do Uirapuru. O que essa experiência acrescentou na sua vida? Bom, eu considero assim que eu tenho uma trindade, né? Que começou uma trindade de trabalhos, de projetos, que começou com Pássaros na Garganta, que o maravilhoso Augusto de Campos falou, e eu e o Carlinhos Renó fizemos uma música em cima disso, dessa ideia, né? Que eu tinha pássaros na garganta. Isso foi o começo. Depois teve o Ouvir, né, que foi dessa expedição da Amazônia, então eu vejo muito como um triângulo. E aqui, desculpa, gente, aqui em cima está o Voz Voar Voice, que é o disco que eu gravei na França com Philippe Kadosh, que é só voz. Então, por que eu falo? Porque tudo começou com Pássaros na Garganta, depois teve esse momento de ouvir mesmo na Amazônia, teve um encontro, né? Foi um encontro inesperado com o Irapuru da Terra, que é o primo do Irapuru verdadeiro. E o próprio Jacques não acreditava, assim, mas houve um encontro e a gente descobriu que o Irapuru, ele improvisa, porque eu lancei uma outra melodia para ele num outro tom e ele respondeu numa outra melodia em um outro tom. Então, essa gravação tem no LP Ouvir, que depois foi transformado em Ouvir Birds, né, na época do CD. Mas ele tem no Spot. E aí, depois, esse Pássaros na Garganta começou a tomar conta de mim. O mais importante disso tudo foram as emissões dos pássaros, né, que eu faço, que eu estudei. Então, assim, eu ouvia um pássaro, na hora eu fazia a emissão, porque imitar um pássaro só se imita com assobio, ou com esses assobios assim, ou uma pessoa que assobia muito bem, ela consegue fazer as notas do pássaro. Como eu não assobio, eu comecei a inventar essas emissões, criar uma emissão para ser aquele pássaro, aquele canto. E quando chegou no Voz Voar Voice, isso já foi no ano 2000, um pouquinho antes, que eu fui para Paris fazer esse disco com o compositor e produtor Philippe Kadosh, eu propus essa coisa de fazer as emissões dos pássaros, né, nas partituras. E aí eu não leio partitura, mas eu comecei a seguir a partitura e comecei a dividir todas as vozes, foi um disco só de voz. As vozes, cada voz era uma emissão diferente, que depois a gente ouvia e dava tudo certo. Então, eu desenvolvi esse trabalho com a voz por essa década toda. E hoje eu me sinto, assim, à vontade. Qualquer pássaro que eu escuto, parece que entra na minha cabeça e meu ouvido responde. E a minha garganta canta, né? Ô, Tetê, você também é compositora. Quando você percebe que a letra está pronta para ser gravada? Bom, normalmente, de todos esses meus anos de composição, eu sempre fazia a música com a melodia e um parceiro, tipo Arnaldo Black, o próprio Carlos Renó, no começo da minha carreira, fazia a letra em cima da música. Mas aí eu mudei esse esquema quando eu musiquei um poema do poeta Manuel de Barros. Aí eu comecei a musicar poemas, as pessoas mandavam a letra para mim e eu fazia a música. E de um tempo para cá, eu comecei a escrever a música, a letra também. Então, para mim, é tudo feito junto, né? A minha composição com a Marta Catunda, por exemplo, a gente compunha junto. A gente sentava, vamos compor uma música, e a coisa nascia.
Ela fazia a letra em cima, na hora. Eu mudava a melodia por causa da letra, ela mudava a letra por causa da melodia. Mas agora, ultimamente, eu tenho feito a letra também. E a gente nunca sabe a hora que está pronto, porque depois enquanto ela não for gravada no disco, não tiver uma gravação profissional mesmo, com tudo que a gente tem direito, ela não está pronta. E aí, então, as letras, elas mudam. Às vezes muda uma palavra ou outra, mas sempre com a permissão do parceiro. Água dos Matos foi uma expedição musical pelo Rio Paraguai. Tem documentário no seu canal do YouTube mostrando essa aventura. Como foi para Tetê participar desse projeto? Bom, foi um projeto que nasceu na beira de um rio, né? Eu e a Alzira estávamos no Araguaia, vendo uma embarcação, e aí, quando eu voltei, a gente começou a montar esse projeto, sempre com o Arnaldo Black. Nós somos a Luz Azul Produções, eu e o Arnaldo. E aí, colocamos editamos para como chama isso? Vocês concorreram a um edital da Natura. Foi o primeiro edital da Natura, você acredita? O primeirão. E a gente ganhou e fomos atrás de outros patrocínios, apoiadores, né? E fizemos essa descida no rio, desde o Rio Cuiabá, numa embarcação pequena. Depois paramos em Poconé para entrar no Rio Paraguai. Tivemos que ir para uma outra embarcação maior, porque o Rio Paraguai é muito perigoso. Na época, então, quantos anos tem isso? Sei lá, foi em 2007, talvez? Não. 2005. Sim. 2005. Então, não tinha ainda nessas barbárie todas, assim, no meio ambiente. Então, a coisa estava fluindo, era muito volume de água. A gente pegou na Bahia, quando chegou na Bahia, parecia um mar com ondas enormes. Teve, assim, muitos perigos, mas o mais bonito de tudo foi a convivência com os ribeirinhos, né, que a gente encontrava, pessoas muito simples que viviam de peixe, e a gente fez shows para eles, e a gente, que eu falo que era, além da Alzira, estava a Lucina, né, estava o Gerry, que é o meu irmão mais novo, o Sandro Moreno, e o Alex Cavalieri, e o Marcelinho Ribeiro, que era o trio que tocava junto com a gente. E nós tocávamos na barca. Nosso palco era a própria barca. Aportava, e isso rendeu um disco, rendeu 15 composições novas entre nós, parcerias, tricerias. E esse disco está também no YouTube. No YouTube não, no Spot e tudo, então o pessoal pode acompanhar as composições e entender um pouquinho mais dessa expedição. Tetê, você ganhou o Festival dos Festivais da TV Globo lá em 1985, com a canção Escrito nas Estrelas, música do Arnaldo Black e letra do Carlos Renault. Sim. Por que essa música está, depois de tantos anos, na memória afetiva do público? Eu acredito que foi a época, né, que ela foi lançada. Eu acho que existia uma vontade muito grande de se casar, de ficar junto, porque era a época da amizade colorida, e também em seguida também teve a história toda da AIDS e tudo, então todo mundo prestou muita atenção nessa música, que era uma música que dava esse tipo de recado, né? Gente, quero casar com você, né? Então e eu cantando num festival que na verdade, acho que foi um dos últimos festivais, né, de MPB no Brasil. Então, foi uma coisa muito especial, porque tinha muitas músicas boas, muita composição boa. É um festival que você não lembra só da música que ganhou, você lembra das outras também, né? Miraíra, por exemplo, foi uma coisa estrondosa. E eu acredito que entrou mesmo na memória musical, porque na memória do brasileiro,
Porque até hoje, né, depois de quantos anos? 36 anos já, né? 37, vai fazer agora em 37 novembro. já. E eu não deixo de cantar essa música em todos os meus shows, aonde eu vou. Agora, de um tempo para cá, ela virou bis, né? Então, porque às vezes ela é importante sempre, e eu sempre canto ela no mesmo tom, porque isso ecoa na memória das pessoas aquele tom, né? Os homens cantam de falsete, né? Então eu não, já até tentei mudar de tom, mas resolvi que eu vou até o fim com esse tom mesmo, e cantando ela até o fim. Até ter o público que te acompanha, o que ele pode esperar do seu último trabalho, Notas de um Tempo Nenhum? Então, é um trabalho muito especial de intérprete, né? Eu fui convidada pelo Wilton Hall, que é parceiro do Arnaldo Black em várias músicas, né? Aí, no caso, a música do Arnaldo, aí, no caso, é diferente, desculpa. A música é do Wilton Hall e a letra é do Arnaldo. Então, Arnaldo, eu sempre gostei muito das letras do Arnaldo, porque ele é muito descritivo, ele é muito ligado em cinema, né? Então, ele vaga por essa coisa urbana, tal, né? Essa coisa de São Paulo e tudo. E o Wilton falou, nossa, eu achei umas gravações aqui, suas cantando minhas músicas, vamos fazer alguma coisa. Aí chamou esse maestro maravilhoso, né? Ele pegou aquelas gravações que estavam numa cassete, transformou a mídia e tirou só a voz. Então tem umas 3 músicas que são assim. E colocaram arranjos, e os arranjos valorizaram muito a música. E só, não tem violão, não tem nada, são só arranjos de corda com a minha voz. E depois, ficou, vamos fazer mais, tal. E a gente pegou mais músicas daquela época, né? E foi bem no início que a gente se conheceu, eles estavam compondo, que eu já estava morando com o Arnaldo, a gente já era casado. O Wilton é um amigo de infância do Arnaldo, então eles sempre bateram uma bola, né? Bateram essa bola aí. E eu adoro as músicas que eles fazem junto. Daí fomos para o estúdio com o mesmo tipo de arranjo, gravei vozes no dia de hoje, por isso que é Notas de um Tempo Nenhum, né? E são 6 músicas com menos de 20 minutos. Então, aí eu amei fazer, então fiz mais 2, mais atuais, né, assim, com a minha voz de agora, e também eu que dei a ideia, falei, não, vamos pegar aquela música Écaram Triste, que eu fiz com um pianista maravilhoso, né, que é o Paulo Braga, que é um projeto do Wilton, particular, que ele lançou, chama 3 Saudades, aí a gente pegou e colocou também nesse momento aí, que é a TT como intérprete, né? Ô, TT, para a gente encerrar a nossa conversa, a música é uma das maiores expressões do ser humano? Eu acredito que sim, porque o fato de o ser humano conviver com os pássaros desde o início, né? Então essa coisa dos ancestrais é muito forte. E tem o som é a comunicação, né? Então eu acredito que a música cura, sim, e que na pandemia o que segurou muito foi a música, as pessoas não enlouqueceram, total, por causa da nossa música, dos artistas que se colocavam na internet para fazer isso, e pela gente mesmo, né? Eu acredito, eu sinto que cada vez que eu componho, fora o lado de intérprete que eu amo, né? Então, ter um contato com aquela música que eu não fiz e transformar aquilo numa versão minha, isso aí é curativo demais, entende? Isso aí é muito importante para o artista. TT, eu quero muito agradecê-la pela gentileza e generosidade, por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Obrigada a você,
Gostei da entrevista e um beijo para todos que estão ouvindo a gente. Tchau! Maravilha! E a você aí de casa que assistiu essa conversa, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!